Fala comigo, nação, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um corte aí, né, a respeito dessa grande final. Final porque é uma decisão aí que os dois times chegam muito forte e ela claramente poderia ser sim a final da Libertadores, né? Flamengo e Cruzeiro faz essa grande partida. Flamengo jogando em casa, a torcida empurrando, então acredito que o favoritismo fique por conta do embalo da torcida, mas é um jogo perigoso e traiçoeiro. O Cruzeiro sabe fazer, o Arthur Jorge sabe montar esse time para fazer contra-ataques, então o Flamengo tem que estar ligado, mas o Flamengo chega em alta, né? Depois dessa goleada aí para cima do Mirassol, com a confiança lá em cima, jogadores entregando, o Carrascal jogou muito bem, boas notícias pro Flamengo, né? O Paquetá voltando a jogar, o Arrascaeta, então assim, vai ser um grande confronto. Vamos estar reagindo então aí, que a mídia tá falando dessa partida, e depois a gente volta então para debater um pouco mais desse. É muito bom treinador, mas o Léo Jardim também é muito bom treinador. Então, a gente está falando de grandes treinadores. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Cruzeiro. Sim. Só que o Cruzeiro tem um jogador que é melhor que todos os jogadores do Flamengo. O Matheus Pereira é melhor que todos, não tem melhor que o Arrascaeta? Ele é melhor que o Arrascaeta, mas muito melhor. Não, ele corre muito mais, ele tem mais visão de jogo, a bola passa... do Matheus é melhor, a bola passa muito mais pelo pé dele. O Matheus Pereira é muito mais jogador do que o Arrascaeta. O Flamengo não tem nenhum jogador no seu elenco tão qualificado. Nenhum jogador do elenco do Flamengo é tão qualificado quanto o Matheus Pereira. O elenco como um todo do Flamengo é melhor do que... Hoje o Matheus Pereira joga mais... Joga mais com o Arrascaeta. Mas o jogo vai ser 6 meses atrás? Mas o jogo vai ser... O Arrascaeta é melhor que o Matheus Pereira. Mas o que você não acha? Mas você está falando uma coisa. Se o futebol é momento... Você vai contratar por que vem o Matheus Pereira... Eu vou contratar o Matheus Pereira sem pensar. Agora, eu concordo com você que o Arrascaeta é mais jogador. Mas o momento é do Matheus. Mas eu quero saber, então o Pelé também é mais jogador do que o Arrascaeta? Não, mas para contratar por ano que vem pro seu time, você contrata quem? Matheus Pereira disparado, não, Arrascaeta é mais jovem, mais atleta, mais físico. Momento é favorável. Momento, não quero nem saber. Vale lembrar que ele também viveu oscilação. Não, viveu pouca oscilação. Viveu. Pouca oscilação. Teve momentos que ele não estava produzindo tão bem. O Arrascaeta também é craque, mas o Matheus Pereira é mais craque e a bola passa muito mais pelo pé dele. Só que o Arrascaeta é mais decisivo. Desde 2019. Eu vi como ele foi decisivo pro Uruguai na Copa do Mundo. Mas você peraí. Ele tava machucado. Não. Eu vi. Ele tava machucado. Como é que ele ia ser decisivo? Eu vi como é que... mas pera um pouquinho. O Matheus Pereira... A sequência de jogos do Matheus Pereira é impressionante. E isso conta muito para você num momento tão importante quanto esse. Do Palmeiras e do Flamengo, para que possa ser explicado. Acho que peguei de calça curta porque ninguém responde aqui. Tá aqui. Mas não era isso, gente. Não é isso. Crise! Entrou errado, muda aí. Oh, meu Deus do céu. Trolaga. Aqui, pronto. O que eu quero explicar? Aqui basta dizer, o Flamengo tem uma partida atrasada contra o Mirassol, o primeiro turno. Aí é que eu disse, se vencer, assume... Mas não porque eu não sei quando vai ser o jogo. Porque eu quero dizer se o jogo fosse hoje. Sim. Podia acontecer. Se o jogo fosse hoje. A situação real é a seguinte. O Palmeiras tem 48 pontos, esquece o número de jogos. Tem 48 pontos, 14 vitórias e 21 gols de saldo. É pontos, se empatar em pontos, é número de vitórias, se empatar em número de vitórias, em saldo de gol. Então, prestem atenção, o Palmeiras tem 48 pontos, 14 vitórias e 21 gols de saldo. O Flamengo tem, nesse momento, 45 pontos, 3 a menos. Vamos dizer que o jogo fosse hoje, no Maracanã. Se o Flamengo vencesse, ele iria aos mesmos 48 pontos, empatou. Ele iria às mesmas 14 vitórias, empatou. Só que ele tem 25 de saldo contra 21. Para ganhar tem que fazer pelo menos um gol, né? Bota o jogo 1-0 hoje, pronto. Aí daria uma diferença de 5 gols de saldo. O Flamengo seria o líder do campeonato. Então, nesse momento, vamos ver o que vai acontecer no jogo. Mas está nas mãos do Flamengo ser o líder do campeonato quando jogar contra o Mirassol. E a diferença de 4 gols, Vampeta, olha que é importante um jogo. Quanto foi Flamengo e Mirassol ontem? 4 gols. Quantos gols de diferença? 4. Os que ele tem a mais do que o Palmeiras. Com um jogo a menos. Só que tem uma interrogação disso aí que todo mundo essa cena. O Palmeiras pega o Flamengo em casa. Como é que é? O Palmeiras pega o Flamengo aqui. Mas o Flamengo passou agora a depender só dele. Ele fazia o resultado contra o Mirassol. Porque ele não perdeu no Palmeiras. Ele não dependia só dele. Agora ele passa a depender só dele. Nós estamos mostrando aí, nós vamos ver. Foi um belíssimo jogo. O Fluminense jogou muito bem. O Palmeiras não jogou bem de novo. E o que eu quero colocar para vocês falarem, já a gente vai entrar com... Vamos fazer junto, né? Palmeiras e Flamengo, os dois estão dominando o campeonato. O Palmeiras vinha bem e
caiu nos últimos jogos. O Flamengo não voltou bem depois da Copa do Mundo, mas depois da vitória em cima do Vitória no Maracanã, foi a vitória em cima do Vitória, o empate em Belo Horizonte, trazendo a decisão para o Maracanã, e jogou bem, podia até ter vencido o jogo. Sim. E esse 5-1 no Mirassol, fazer 5-1 no Mirassol lá não pode não. Não, difícil. E também, como fez o Cruzeiro, ele entrou com vários jogadores importantes na reserva, botou só no segundo 6 tempo. jogadores. Ele poupou quem saiu, depois entrou os outros para poupar. E aí, Vampeta? E aí, Galvão, é o seguinte, é Copa do Mundo, amigo, não é brasileiro. Não, Copa do Mundo não se joga o segundo turno antes de ter jogado o primeiro, Galvão, não. Isso é difícil de explicar. Sabe que vai estar muito... Essa semana é muito importante, porque como o Palmeiras vai a Assunção enfrentar o Cerro Porteño e o Flamengo pega o Cruzeiro, se algum deles for eliminado... Aí dá uma caída, na moral. O Flamengo está em alta agora, só que o Flamengo pega o Cruzeiro. Jogo duríssimo. Jogo duríssimo. Palmeiras também é um jogo duríssimo. Não, do Palmeiras é muito difícil muito mesmo. Difícil. Os dois jogos são muito equilibrados. Então, assim, o Palmeiras ainda tem 3 vias, ainda tem a Copa do Brasil, o Flamengo já não está na Copa do Brasil. Mas esse negócio de não ter a Copa do Brasil é o que fez a diferença pro Flamengo. Ficou 10 dias treinando. Mas imagina só, a gente tá falando de um Cruzeiro que quando começa a competição, a gente botava como concorrente a título junto com o Palmeiras e Flamengo. Porque o ano passado, chegar ali. O Cruzeiro não perde de nenhum dos dois no ano passado. Aí o Cruzeiro, o Arthur Jorge assume o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Vem aí galgando, já está em 5º. É impossível o Cruzeiro tirar o Flamengo no Maracanã? Não, claro que não. Claro que não. E aí? A decisão está em aberto. O Flamengo tem a vantagem de ter, sei lá, 70 mil pessoas torcendo para ir no Maracanã, como o Cruzeiro teve em Belo Horizonte. Mas são 2 grandes times. E aí, como é que fica? Aí o Flamengo só fica numa via que é o Campeonato Brasileiro. Aí... Foi bom sair da Copa do Brasil? Foi. Não, eu tô falando assim, se sai só sendo ótimo pro Flamengo. Só tá no mês de agosto de Deus, pode ficar com uma competição só. O Vampeta tá dizendo que o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo e o Flamengo vai ficar só no Campeonato Brasileiro. Ele tá enrolando para falar isso. Não, eu não vou me incomodar se acontecer isso. Você finge que comenta e finge mas que ao mesmo tempo também não vou... tem bronca da história. Da história quando ele falou, eu finge que jogo, o Flamengo finge que paga. Ele finge que comenta, finge que torce. O Flamengo não mandou nenhuma medalha pra mim, deixei os caras com 2 bilhões de faturamento e não fala... Nenhuma medalhinha chegou. 2 bi. Não, mas eu tô falando sério. E o Palmeiras, é impossível cair pro Cerro? Claro que não. O Cerro, peraí, não. Na fase de não perdeu e ganhou aqui. O Cerro ganhou aqui. É, de 3 jogos na temporada, 2 empates e 1 vitória. Não dá pra afirmar nada. Então eu tô falando, pode passar os 2, como alguém pode ficar os 2, ou um passar e o outro não, e aí vai pro Campeonato Brasileiro. Aí você tem que ir a fundo. Vamos ver essa sequência dos jogos dos dois? Já que eles estão disputando. Tem Cruzeiro e Flamengo domingo de novo. O Cruzeiro tá vivíssimo. Não para de jogar, não. Joga quarta-feira. Mas é bom jogar, joga quarta-feira de novo, joga domingo. Olha só, vamos ver. A situação de Flamengo e Palmeiras, se existisse o jogo hoje, o Flamengo ganhasse qualquer placar, porque ele seria líder, acho que ficou clara. Sim. Ficou absolutamente clara. A vantagem seria no saldo de gols. Olha como é que seria, ó. O mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, seria no saldo de gols. Vamos ver aqui, então. Olha aqui. O Palmeiras tem a sequência e tem o pra frente. Né? Os últimos 3. Ganhou de 4-0 do Vitória, empatou com o Inter 0-0, perdeu do Fluminense de 3-2. Então ele fez 3 pontos, com 1,4 e ele fez só, dos 9 pontos. Então ele perdeu 5. Tá? Ficou no negativo nesses últimos 3 jogos. O Flamengo empatou com o Inter, fez 1 ponto. Empatou com quem ali? Vitória. O Flamengo empatou com o Vitória? Não, foi 2-0, né? Não, ganhou, vocês estão malucos, gente? Foi 2-0. Foi 2-0. Vocês estão malucos? Foi 2-0 pro Flamengo? E se for o Vampeta que entrou e vocês ficaram doidos aí na deixaram posição? O Vampeta fazer a arte. Vampeta, hein? Isso é coisa Ele que fez a arte e trocou o resultado. O Zarate da semana passada. Não é. O Vampeta que trocou a arte. Então aqui, empatou com o Inter. Fez 7 pontos. Ganhou do Vitória 2-0. Esquece isso que tá aqui. Esquece. Ganhou do Vitória 2-0. E ganhou do Mirassol 5-1. Então ele fez 7 pontos dos 9. Essa é a diferença dos dois. Mas o importante é a sequência agora. Ó. O Palmeiras pega o Vasco em casa, o Flamengo pega o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Mais o Cruzeiro e o Flamengo. Paulada. Mas na sequência, o Palmeiras vai lá no Mirassol que quer sair da zona do rebaixamento.
E o Flamengo pega o Botafogo em casa e o Botafogo não tá bem. Mas clássico é clássico, né, Vampeta? E depois, mais pra frente, o Botafogo vai jogar com o Flamengo, recebe o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar fora com o Botafogo. E o Flamengo joga fora com o Remo, que também tá brigando pra não cair. Pra sair da zona. É brabo. É encrenca pros dois. Amigo, muito igual. Tudo igual ali. É quase tudo igual, o futebol, o clássico, o Botafogo, iguais. É ruim pro Botafogo que vai pegar os dois Vai pegar os dois, né? E tem a história da Libertadores, que realmente o Vampeta tem razão. Assim, quem vai passar, os dois vão passar, não vai, um vai ficar. Isso aí pode interferir, Eu acho que quem passar emocionalmente cresce. Opa, cresce. Tá certo, Mauro Betti? Totalmente. Quem não passar, dá uma queda. E no caso, o Cruzeiro passando, por exemplo, para o Flamengo quarta-feira, o Cruzeiro também no brasileiro voa, embora o dono do Cruzeiro já falou, a gente quer a Libertadores mais que o brasileiro. Ele quer o Pedrinho, o dono do Cruzeiro, ele quer Libertadores, não o brasileiro. Ele quer a Libertadores, não quer não brasileiro. que ele vá jogar com o time de sócio-torcedor, mas o foco do Cruzeiro é a Libertadores. Então, você vê com o Corinthians, que está ali na zona intermediária. O que ele deve privilegiar? Ele deve privilegiar o Campeonato Brasileiro, que ele está na zona intermediária, tentando chegar na zona da Libertadores de novo, ou deve, na Libertadores, que ele está indo bem? Muita gente criticou o Diniz pela escalação ontem. Eu gostei, o time titular não mata ninguém jogar quinta-feira. Jogou ontem à noite. Jogo agora só quinta-feira, 9h30 da noite. Você jogava 2 vezes por semana a vida inteira. Agora ainda tem um negócio. 2 ou 3 vezes na época. Ainda tem um negócio de beber água, né? Parece que os caras são mortos, né? Toma água, vai descansar. Você vai beber água, tem outra coisa. Eu sei o que é. Então eu vou falar. Você é o rei disso. Eu vou falar. Esse negócio de beber água foi para ter comercialização. Foi coisa de americano na Copa do Mundo. Claro. Porque nós aqui do SBT, junto com a N-Sport, nós não colocamos comercial em nenhuma parada daquela de 3 minutos. Tá certo, Mauro Betti, nós estávamos lá. A Globo também não colocou. Também não. Agora lá, nos Estados Unidos, quando eu assistia jogo da televisão que tinha direito, que é a Fox, o narrador diz assim, reidratação, entravam 6 comerciais. Se bobear, você entrava no mesma coisa também. Ninguém se machucou e o Flamengo goleou. Então, para mim, do ponto de vista desse capital que você pode ganhar no meio da semana para decidir uma vaga, embora o adversário do Flamengo seja muito, muito, muito difícil, achei que o Flamengo foi o time que se incorporou mais. O Donca, a gente está na expectativa, há vários jogos interessantes, essa visita do Fluminense fora, o próprio jogo Corinthians-Rosário Central pesadíssimo na Neoquímica Arena, mas o duelo do Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, todo mundo, existe um consenso de que poderia tranquilamente ser final de Libertadores. Sim, de acordo. E assim, de 2 times que podem jogar bonito. A gente sabe que um jogo decisivo às vezes não traz essa característica de um jogo bonito por tudo que envolve uma partida como essa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa para esse jogo da volta. E assim, ainda que no duelo de ida, de repente você não vai pegar tantos gols, talvez tantos lances de perigo, mas foi um jogo muito bem jogado. Do nível de futebol que pode ser entregue aqui na América do Sul, o mais alto que a gente pode entregar, acho que esse jogo ele correspondeu a essa expectativa. E eu imagino um cenário parecido, assim, em questão de... Eu não acho que vai ter uma imposição muito grande de um time sobre outro em relação a estilo, aquele jogo de disparidade de posse de bola, algo assim. Acho que terão momentos, assim como foi no jogo da ida. Você conseguia ver momentos que o Flamengo foi melhor, depois o Cruzeiro, de mais equilíbrio. Então, eu sinceramente acredito muito nisso. E estou curioso, particularmente, para ver a abordagem que o Flamengo vai ter em relação à escalação, ao que o Leonardo Jardim pensa, porque foi um time bem mais... com capacidade de ser mais veloz, mas não necessariamente que isso tenha acontecido, ser mais na transição pela escalação que ele colocou e de um time marcando alto. Então, será que ele vai buscar ter um time de mais aproximação, talvez jogadores com perfil de mais jogar por dentro, ou não, se ele vai manter a abordagem em relação ao que foi na ida, se isso não vai ter influência, você mudando como mandante. Então, também esse aspecto tático eu fico muito curioso para ver, e acho que o jogo também se torna melhor a partir do momento que o Cruzeiro se fortalece como elenco, né? Apesar da lesão, por exemplo, do Peck, porque você viu já em algum determinado Wesley sendo importante, aí é um time reserva contra o Corinthians, tudo bem, entre os titulares, mas acho que é um Cruzeiro com mais alternativas também para tentar mudar o jogo no segundo tempo. Porque a gente fala do elenco do Flamengo, é um absurdo, quando você vê, às vezes, em jogos que sai do banco Paquetá, Bruno Henrique. Então, não estou falando que o Cruzeiro está no mesmo nível, mas acho que ele consegue hoje
ter mais alternativas para dentro de uma partida. Então, acho que isso acaba tornando ainda maior a expectativa e concordo, assim, acho que esse é o grande jogo das oitavas de final, não é o jogo de ida que possa ter mudado essa história. É uma grande interrogação de como os dois times vão se comportar. Mas, André, como é que você pensa o Arthur Jorge organizando esse time do Cruzeiro jogando fora de casa? E o quão o Flamengo é favorito por jogar no Maracanã? É uma coisa muito discreta ou dá para ter um favoritismo um pouco maior? Se você quiser números, eu acho que a gente pode colocar 55-45 para o Flamengo. Acho que talvez seja um pouco exagerado, mas aí a gente teria que fazer como no Linha ontem, com vírgulas, e aí tudo ficaria mais complicado para dar 100 no final e não passar vergonha aqui diante do Fã de Esportes, que sabe mais desses assuntos do que nós. Mas eu acho que 55-45 não é um exagero, porque, embora o resultado não seja muito favorável a quem empatou 0-0 no primeiro jogo fora de casa, há uma situação em que você tem tudo que você gosta. O seu campo, o seu gramado, a sua torcida para vencer um jogo. É isso que você precisa fazer. Então, do ponto de vista do estímulo, eu acho que quem está nessa situação se sente muito bem. Não é confortável, mas é estimulante. Eu acho que o Flamengo tem isso a favor dele. Então tá aí, né, nação? Esse foi o corte que a gente separou, um corte bem bacana, tudo aí a respeito dessa partida, uma partida que deixa todo mundo ansioso, todo mundo quer ver esse confronto, essa decisão antecipada, né? A Libertadores, infelizmente, antecipou esse confronto, acredito que poderia ser muito, né, um confronto ali de semifinal, de final, mas infelizmente ficou para as oitavas, então um dos favoritos vai cair. Porque eu acho muito que desse confronto aí vai acabar saindo o campeão da Libertadores. Isso porque o Palmeiras vem num momento diferente de Flamengo e Cruzeiro, que vem crescendo muito. O Palmeiras vem caindo de produção, a torcida vem pegando no pé. E eu já tinha falado isso desde o início da temporada, que mesmo o Palmeiras estava vencendo, eu falava, cara, na hora que o Palmeiras embalar uma sequência ruim, na hora que ele pegar uma sequência ruim, vai ser muita pressão da torcida, porque pelo efeito do Flamengo na temporada passada, o Flamengo estava na mesma situação, né, com vários pontos ali atrás e foi se aproximando, e os caras simplesmente entraram em desespero, a torcida, né, perdeu ali Libertadores, perdeu o Campeonato Brasileiro, então era óbvio que no momento que o Palmeiras sentisse essa pressão esse ano, a torcida ia cair para cima do Abel, e não está sendo diferente, né? O Abel muito cobrado, não deve segurar aí essa pressão, o elenco tá sem um comando forte, tá sem conseguir entregar bons jogos, a torcida encrencando bastante, então eu não acredito que o Palmeiras vai chegar nessa final dessa temporada. Vocês podem gravar aí, né? Eu acredito muito que o campeão vai sair aqui entre Flamengo e Cruzeiro, por isso o Flamengo tem que entrar 100% ligado, caso contrário, né, pode ser também ter uma amarga derrota aí e também ficar aí numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Mas corte tá aí, espero que vocês tenham curtido, pensamentos positivos, todo mundo ansioso para essa partida, e até um próximo vídeo, valeu!